Bem, meus irmãos, é a hora da nossa mensagem do dia e eu vou pedir ao meu irmão Willy que faça. Willy. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Mensagem do dia. Quantas vezes barganhamos com Deus alguma graça, com a promessa de que, se for atendida, vamos ser as pessoas boas, caridosas e sem vícios. Se o pedido não for atendido, Deus esqueceu de nós e quer nosso sofrimento. Não são promessas que melhoram a nossa vida. São nossas atitudes que resolvem os problemas. Deus ajuda, mas somos nós que damos o primeiro passo. Essa mensagem aqui nos diz muito, porque nós costumamos realmente barganhar com Deus. Se eu for atendido nisso, meu Pai, eu vou fazer isso. Se eu conseguir isto aqui, eu vou fazer aquilo. É como se Deus fosse uma pessoa que, para nos dar alguma coisa, nós temos que dar alguma coisa em troca para Ele. Se chama barganha. Ou seja, se eu receber, eu dou. Se eu não receber, permaneço do jeito que estou. E não é assim que funciona. Deus não nos pede nada. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Mas só uma coisa que nós temos que fazer é melhorar nossas atitudes perante o mundo. Isso sim. Não adianta promessas, que o sacrifício mais adorável a Deus, segundo a doutrina espírita, é quando nós executamos o perdão, o amor, a caridade. Esse sim é o sacrifício mais adorável a Deus. É a mudança de atitude, que todos nós podemos fazer. Porque aí Deus vai nos olhar como verdadeiros filhos. Ainda que não façamos isso, Ele nunca nos abandona. Nunca não vai nos abandonar. Nunca estamos sós. Mas fazendo isso, melhora muito mais, porque além de estarmos mais perto de Deus, nós vamos angariar a simpatia, através da sintonia espiritual, dos espíritos que estão ao nosso redor, dos bons espíritos, que comungam deste sentimento de amor e vão nos auxiliar mais ainda. É como diz aqui, Deus nos ajuda, mas somos nós que damos o primeiro passo. Deus não nos diz o que temos que fazer. Ele nos dá o caminho, mas é através do livre-arbítrio de cada um que fazemos as nossas escolhas, né? Certas ou erradas. Então, toda a consequência de qualquer ato que possamos fazer, a responsabilidade é toda nossa. Nós costumamos muito brigar com Deus. Brigamos todos os dias, né? Porque isso acontece comigo, meu Pai. Tira esse peso das minhas costas. Não é assim que acontece. Ou costumamos culpar os maus espíritos, né? Que nós, na doutrina espírita, chamamos de obsessores. Eu fiz isso errado, mas a culpa não é minha. A culpa é do espírito ruim que está ao meu lado. Coitado daquele espírito. Você foi que fez a coisa errada e está culpando aquele pobre coitado, aquele espírito ainda ignorante. Ele só te ajudou, porque teu pensamento já era daquele jeito. Então vamos mudar nossas atitudes, meu irmão, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos à nossa palestra no dia de hoje. Nossa palestra hoje é a cargo do nosso irmão Ari, que está aqui do nosso lado. Nosso irmão Ari, ele é responsável, coordenador das palestras das 15 horas, né? Tanto dos palestrantes como dos temas. Vem atuando de uma maneira maravilhosa,
para que nós tenhamos este momento de estudo. Então agradecemos ao Ari por isso. E o Ari também é trabalhador da Sala 3. Já trabalha aqui no Lar de Frei Luiz há muitos anos, se doando para essa causa de caridade que o lar nos dá. Então, Ari, muito obrigado. Fica a seu cargo, meu irmão. Obrigado, Ari. Só para dizer que quando eu cheguei aqui, o meu primeiro professor de doutrina foi o Willy. Eu já dei boa tarde, mas eu vou dar boa tarde de novo, gente. A nossa conversa hoje é sobre melancolia. Melancolia na ótica espírita, ou seja, o que a nossa doutrina fala sobre melancolia. E a gente acha que melancolia é alguma coisa moderna, que começou com a pandemia, que começou há pouco tempo, que só atinge os adultos. Não. Melancolia acontece desde que o homem chega à Terra. O homem primitivo já tinha momentos, episódios de melancolia. Porque a melancolia é o agravamento da tristeza. E quem não tem tristeza na vida? Quem não teve tristeza? A nossa vida é uma vida de alegrias e tristezas. O ideal é que as tristezas não sejam tantas, se não sejam tão grandes, que sejam menores do que as alegrias que a gente tem. Mas tanto alegrias quanto tristezas, somos nós que fazemos. E a gente é estranha, mas como esse tema entra na doutrina espírita, entra no Evangelho? Ora, no nosso Evangelho, que é de 1861, no capítulo 5, que por sinal é um capítulo excelente, para mim, um dos mais importantes, porque fala das bem-aventuranças, fala da causa das aflições. E no capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Ora, como é que, numa leitura rápida, como é que os aflitos podem ser bem-aventurados? E Jesus diz que eles são, e de fato são, porque para Jesus, bem-aventurados aqueles que estão na aflição, que passam por aflição, porque percebem um momento de mudança, porque até percebem que existem momentos de aflição, e que esses momentos de aflição não chegam por acaso, eles são consequência. E por isso nós devemos buscar, e quando se busca a causa das aflições, nós somos bem-aventurados porque é o caminho de uma mudança, é o caminho de uma melhora. E é curioso que esse título, melancolia, esteja no Evangelho, no capítulo 5, e ele é escrito por um padre, um famoso padre francês, François Geneve, e reproduz ou fala da tristeza que acometia não só a França daquela época, mas acometia toda a época. Que no estudo de literatura houve um período em que se chamou o mal do século, porque foi um período quase que o auge do materialismo, em que o materialismo dominava todas as ciências e que o sentimento começou a ser esquecido. E na literatura também, nas artes, a época chamada época do romantismo. E o romantismo nada mais era que era uma maneira diferente de se ver a vida, uma maneira amorosa, sentimental. E o materialismo era contra isso tudo.
E na Europa, no início do século XIX, toda uma geração começou a sentir uma tristeza, uma desilusão pela vida, porque seus sentimentos não eram levados em conta. Não se pensava nas dores do coração. E até a literatura é muito vasta, porque é uma época dos grandes romances, dos amores não correspondidos, das tragédias amorosas. E tudo isso levava a esse estado de desânimo, de desilusão perante a vida. Isso também chegou ao Brasil. No século XIX, em pleno período imperial, nós tivemos durante um certo tempo uma geração de jovens que tiveram o desenlace muito cedo. E jovens importantes, filhos de família importante, poetas. E me permitam até falar um pouco disso. Castro Alves, o grande poeta dos escravos, que defendia ardorosamente os escravos, era contra o tráfico dos escravos. Castro Alves morre com 24 anos. Álvares de Azevedo morre com 21 anos, e faz uma poesia que todos nós nos lembramos um pouco. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. 21 anos, ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância. Com 21 anos se tem saudade da infância, olha o auge da desilusão. É o auge da tristeza, é o auge da melancolia. Então isso está no Evangelho, porque o Evangelho é o nosso guia consolador. Porque quando Jesus disse, está no Evangelho de João, item 14, 15 a 26, se me amais, guardareis meus mandamentos, e eu mandarei um Consolador que explicará tudo o que foi dito. E esse Consolador é a nossa doutrina, que explica exatamente todos esses nossos sentimentos que apontam os nossos caminhos. E a melancolia é alguma coisa que está também, não presente na nossa vida, mas pode estar presente, porque ela é o agravamento da tristeza. Ela não surge à toa. E não há coisa mais triste, melancólica, do que um olhar de um palhaço. O palhaço é aquela figura que nos faz rir, que ele tem que sorrir para que nós tenhamos alegria. E um palhaço triste, melancólico, até transmite tristeza. E por isso eu vou tirar logo essa foto. E aí vem a explicação da doutrina. Sabeis por que certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos achar tão amarga? Vocês sabem por que se fica triste? E aí na tristeza a alma cai em desânimo, o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apodera de vós e julgai-vos infelizes. Então, a melancolia, a raiz da melancolia está no espírito, não está no corpo. A doutrina nos ensina que o corpo é instrumento do espírito, mas o pensamento é do espírito. A vontade começa no espírito. E a tristeza começa no espírito.
E quando se agrava, a melancolia está no espírito. Então, o Evangelho nos diz: sabeis por que certa tristeza se apodera às vezes dos vossos corações e vos achar tão infelizes? E por que acontece tristeza? Por que acontece melancolia? Ora, Deus não nos deu a vida para sermos tristes. Deus não dá a melancolia. A alma cai em desânimo, o corpo sofre uma influência com enfraquecimento. Por que esse desânimo? Por que esse enfraquecimento? Se nós dizemos que tudo vem do espírito, então, por que esse espírito se sente enfraquecido? Por que esse espírito se sente desanimado? Ora, todos nós que aqui chegamos trazemos uma missão. Não trazemos um destino. Não existe destino. Nós trazemos uma missão e um caminho, vamos dizer, pré-determinado, em que sempre predomina o livre-arbítrio. É claro que nós vamos passar por algumas provas, por algumas expiações. O que são expiações? São algumas circunstâncias, algumas situações que nós vamos obrigatoriamente que passar, porque nós nos comprometemos em passar. Mas elas poderão ser suavizadas, atenuadas e até eliminadas, se eu de alguma forma, como dizia Paulo, o amor cobre todos os pecados. E eu tenho as provas que são as provas que eu mesmo escolho para a minha evolução. Isso quer dizer que todos nós nascemos onde deveríamos nascer. Todos nós temos o que deveríamos ter. Somos o que pensamos. Somos o que escolhemos. E por isso os momentos de melancolia, eles acontecem porque escolhemos. Não que nós tenhamos escolhido a melancolia, a tristeza, mas a nossa doutrina também fala de uma lei clássica, que a própria física já tinha feito antes, a lei de ação e reação, ou que a gente chama a lei de causa e efeito, ou eu sou responsável por tudo que acontece, porque tudo fui eu que fiz. Então, a tristeza, a melancolia, ela é produzida pelos nossos atos, pelas nossas irreflexões, que não lembramos. Muitas vezes nós nos perguntamos: mas Deus, por que eu sofro tanto? Meu Deus, por que só acontece isso comigo? É normal que nós tenhamos essas dúvidas, porque evidentemente nós não lembramos dos equívocos que cometemos nessa vida ou até em vidas passadas. Muitas vezes nos perguntamos: mas, meu Deus, por que eu tenho que encontrar com Ele? Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu tenho que ficar doente? Se o meu vizinho do lado, que é tão ruim que eu acho, está lá feliz da vida e eu estou aqui sofrendo. Se ele tem, se eu não tenho. E aí nesse mesmo capítulo 5 das bem-aventuranças, tem um item que se chama das desigualdades, das riquezas. Olha só. E por que acontece isso? Afinal, o que é melancolia? Eu e esse coisa a gente nunca acerta.
Foi até debaixo. Foi. O que é melancolia? E por que a melancolia ela atinge a todos? Crianças, jovens, adultos, crianças. Quantas crianças nós temos? Crianças, vimos crianças tristes, algumas até melancólicas. E no outro dia nós recebemos uma mãe que se queixava que o filho era triste, não fazia amigos, não falava com ninguém, tinha o quarto cheio de brinquedos. E ela perguntava se aquela criança ia ser triste a vida inteira. Eu disse que não. Ninguém nasce para ser triste. E a criança, esse espírito jovem que chega para receber dos pais o caminho, o primeiro caminho, a primeira visão de mundo, o que é a vida, porque a criança recebe dos pais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e deveria receber muitas vezes carinho, atenção. E eu perguntei a essa mãe, e como é que ele é durante o dia? E ela respondeu, eu não sei, porque eu trabalho fora, a criança fica como empregada, eu só chego à noite. E o pai? O pai também trabalha fora, às vezes viaja, chega às vezes sábado cansado, dorme o dia inteiro, domingo quer ver seu jogo, e a criança fica onde? E aí a gente começa a ver que a causa da tristeza que acontece nas crianças muitas vezes, esse espírito que veio para receber carinho, para receber atenção, para ser amado, ele sente essa falta, ele sente essa dificuldade, e como ele não pode reagir, ele se fecha. Então, muitas vezes, a tristeza nas crianças é uma falta de carinho, é uma falta de atenção, é uma falta de acolhimento, é a falta de um lar. Porque aquela criança escolheu aqueles pais. De alguma forma, ela quis reviver com aqueles pais momentos bons que ela teve lá no passado também. E aí, ela é tomada dessa tristeza, e às vezes reflete na escola, e vai refletir em tudo, no comportamento, a criança vai comer pouco, vai ficar sempre doente, e vai ser, não, meu filho é uma criança triste. Isso não é atestado, isso não é definitivo. E a doutrina nos ensina, nos mostra que há alguma coisa que precisa de uma solução também espiritual, muitas vezes física do dia a dia, do atendimento, da atenção, do amor, mas também espiritual, porque esse é um espírito que precisa ser atendido. E no jovem, a gente tem até a ilusão que o jovem é sempre muito alegre, mas fizeram uma última pesquisa com 5.000 jovens sobre alegria, tristeza. Mais de 40% deles se disseram tristes, descrentes da vida, que não viam o futuro. Até na educação a gente tem até um termo que há toda uma geração nem estuda, nem trabalha. Jovem que não estuda, nem trabalha, faz o quê? Se desilude, se desanima. Muitos vão ter abatimento, e muitos hoje têm dados alarmantes sobre o suicídio de jovens, que é uma coisa extremamente absurda, porque a juventude é quando todos os sentimentos afloram, quando todos os desejos daquele espírito começam a tomar corpo.
E a gente tem jovem, muitos jovens, muitas jovens, mais ainda, desiludidas com a vida que têm, desiludidas com o que fazem, com o que não fazem. E aí, a tristeza é tão grande, a solidão é tão grande, a melancolia é tão grande que muitas vezes elas escolhem caminhos que normalmente ninguém escolheria. E muitas vezes nós nos assustamos e até criticamos os jovens, ou até as jovens, as meninas, por fazerem isso, por fazerem aquilo, por acompanharem isso, por terem esse vício. Mas cadê a família? Cadê aquele amor? Cadê aquele aconchego? Tudo começa por aí. E no adulto? Quantos adultos nós conhecemos que são tristes? Levam a sua vida normal, mas pessoas tristes. Há pessoas até que quase não sorriem. Se nós formos falar dos idosos, nós vamos ficar mais assustados ainda. Porque o idoso, aquele aposentado, né? Aliás, o nome aposentado é porque aposento é o quarto que ficava longe da casa. Então, o aposentado, pelo nome, já é alguém que está longe de alguma coisa. Em geral, está na família, mas está longe da família. Ninguém o escuta, ninguém fala com ele, não lhe prestam atenção. Ele está no último quarto da casa, num quarto isolado, quando está com a família, porque de repente ele pode estar num asilo qualquer, num retiro qualquer. O que ele pensa da vida? Muitas vezes ele pensa: eu já fiz tudo, já fiz tanta coisa para tanta gente, e agora o que fazem comigo? Há muito tempo tinha um programa de TV que tinha um idoso que ele dizia: ninguém me ouve, a minha opinião não falha nada, ninguém me pergunta nada. E quantas vezes isso é reproduzido nas nossas casas, nas nossas famílias? É o berço da melancolia, é o berço da tristeza, é o berço do desânimo. Mas a doutrina nos mostra caminhos para sair disso. Por quê? Por que se tem, né? Esse espírito que a gente falou anseia por liberdade que não está tendo. Que liberdade é essa? De agir, de ser ouvido, de fazer. Liberdade de fazer. Porque se tem pensamento, enquanto estamos vivos, nós temos pensamento. Nós pensamos, todos temos vontade de fazer alguma coisa, mas essa vontade, ela não se consolida. Então o pensamento chega, mas a vontade reprime. A consciência fica embotada pelos anseios que não satisfazem o espírito. E aí a gente ouve dizer que eu nunca tive alegria na vida, ouve muito disso. Minha vida é muito triste. Ah, seu Ari, eu não aguento mais a minha vida. Eu podia ir embora agora que eu não faço falta a ninguém. Faz falta. Enquanto você estiver vivo, você tem vida. Onde é que está a vontade? Onde é que está seu pensamento? E aí vem sempre, né? Mas, seu Ari, ninguém me ouve. Ninguém me pergunta nada.
ninguém deixa eu fazer nada. Então, essas decepções, essas frustrações, trazem um estado de bem-estar. Então, muita gente até tem uma vida materialmente saudável, mas lá dentro existe uma tristeza. Lá dentro existe uma falta. E muitas vezes, já adulto até, essas pessoas se enveredam por descaminhos, pela falta absoluta de ter um pensamento, de ter uma vontade de realizar coisas. Quantos de nós dizemos, não, eu preciso fazer, não, eu vou fazer isso amanhã, não, mês que vem eu faço, não, e nós adiamos sempre as coisas que o nosso espírito pede para que nós façamos. Nós estamos sempre adiando aquela intuição. E aí o tempo passa, não se realiza. É mais uma mágoa que eu trago para dentro de mim, porque eu queria, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse falado isso. Olha quanta coisa que o si, aliás, como da área humana, da área de linguística, né? São duas palavras que eu gostaria de retirar do vocabulário. É o se e o quase. Quase que eu fiz, mas não fez. Quase que eu fiz isso, não fez. Se eu fosse, não é. Então percebo quantos descaminhos, quantos equívocos que são pequenininhos, vão nos envolvendo, e do lado de cá o tempo está passando e eu não estou fazendo nada, porque eu estou sempre no quase, não é amanhã, é depois. E isso vai levar um caminho para a tristeza de cada um, alguns a melancolia. Qual a origem, afinal, da melancolia? Sentimentos já vivenciados no passado. Muitas vezes nós trazemos esses sentimentos de vidas passadas, mas nós estamos nessa vida exatamente para reconciliar, exatamente para resolver, para decifrar esses traumas. Isso está na nossa raiz. E muitas vezes a gente diz assim, né? Eu queria ser. E às vezes se tem habilidade para ser e não é. Se eu tivesse feito isso, olha o se aí, se eu tivesse feito isso, e muitas vezes até muitos de nós, depois de alguma idade, não digo nem de certa idade, porque não existe certa idade, depois de alguma idade a gente começa a descobrir habilidades que sempre teve e nunca utilizou. Então depois, às vezes eu começo a fazer pinturas de quadro, começo a fazer objetos de madeira, começo a escrever, começo a fazer coisas que o Espírito traz desde criança, e eu nunca pensei, nunca foi desenvolvido, e que morreram nas várias intuições que eu vou fazer isso, que eu quero fazer isso, que eu preciso fazer isso, que eu sei fazer isso, e nunca fiz. Também as frustrações, experiências mal sucedidas, que isso é sempre um gancho, né? Eu tenho um amigo aqui da casa, nosso amigo, palestrante também, que eu vou pedir permissão a ele para reproduzir uma frase que ele sempre diz, que não existe dificuldade, só existe desafios, porque o desafio é exatamente o degrau que eu posso ascender. E se eu paro na dificuldade, eu paro no degrau.
E se eu paro, eu acumulo para mim a frustração de não ter chegado lá, de não ter feito. Que eu podia hoje ser isso, eu podia ser aquilo, eu podia ser... Podia, e nunca fui. Por quê? Esse espírito que veio para fazer isso, o corpo, a vontade, não permitiu. E por que o corpo, a vontade, não permitiu? Porque várias vezes nós fomos intuídos e simplesmente deixamos para fazer amanhã. Ou não fazemos. Isso vai dar uma certa falta de sentido. O que eu faço? Caramba! O que eu faço dessa vida? Às vezes se olha para trás e se diz: o que eu fiz de útil nessa vida? Né? E eu já tive contato com algumas pessoas, teve um até que eu conversava muito, na tristeza dele, na solidão dele, ele me alertava para muitas coisas, e ele dizia: Ari, eu não casei, não tive filhos, eu não deixo nada, eu não deixo a raiz, porque diziam que toda pessoa tem que ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro, ou pelo menos uma dessas três coisas. Ter filhos, escrever uma árvore, plantar uma árvore ou escrever um livro. Pelo menos uma dessas três coisas, e ele não tinha feito nada disso, ele se sentia inútil. E muitas vezes eu até não concordava, mas eu deixava ele falar, porque, na verdade, ele não tinha nenhuma saudade para falar. Não tinha nada nem para comemorar, nem para negar. A vida dele, segundo ele, tinha sido insípida. Tinha sido uma vida muito mais de tristeza e decepção do que uma vida que todos nós temos direito a fazer. O nosso livre-arbítrio, que a nossa doutrina nos ensina, nos dá esse direito que é até um dever. Nós somos compelidos a viver. Somos compelidos a viver. Significa que nós somos compelidos a fazer alguma coisa, a ter o próximo do nosso lado. Então, a gente não pode permitir que esses indícios, esses sintomas tragam para a gente ou marquem a nossa vida numa vida de tristeza, numa vida de melancolia. Porque, como diz lá o capítulo 5, se eu sei dessas origens, eu tenho uma grande possibilidade de me livrar delas. Então, eu sou bem-aventurado porque eu posso me livrar delas, porque eu tenho condição, porque eu conheço, eu tenho esse desafio para crescer e me livrar delas. E o que eu faço então para que não tenha melancolia? O que fazer? De novo o Evangelho nos ensina: resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Então, as nossas vontades têm que ser, de alguma forma, pelo menos tentadas a ser satisfeitas. É claro que nem todas serão, porque as nossas vontades dependem também da vontade do outro. E a arte da convivência, o relacionamento social, nos molda para que as nossas vontades se ajustem às vontades de todos os outros, senão nós saímos de um período de agressão ou de egoísmo. Então, como diz o nosso Evangelho, a arte da convivência espírita,
ou reconhece o espírita pelos esforços que ele faz para cada dia ser melhor, ou seja, para cada dia compreender o outro e ter também a sua vontade, porque a sua vontade é a sua realização. Então, resisti. Lembrai-vos que tendes a cumprir uma prova na terra. Então, todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos um sentido a fazer. Todos nós, não importa qual. E cada um a seu jeito, cada um a seu modo, cada um com a vida que escolheu. Que nós escolhemos os nossos caminhos. E eles não se encerram. Nossos caminhos não se encerram. Mesmo quando desencarnamos, eles vão continuar. Porque quando nós retornarmos, esse caminho vai ser retomado. Então, essa experiência terrena, esse pedaço de caminho que cada um de nós tem, ele exige de nós essa ação. Então, lembra disso. Uma missão que você talvez não suspeita, não pense. Seja, aí é fundamental. Vos devotando à vossa família. Por que vos devotando à vossa família? Porque é nessa família, desde lá criança, que eu tive o carinho, o aconchego, a educação, que foi me mostrado desde a infância o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é meu, o que não é, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Seja cumpridos diversos deveres que Deus nos confiou, porque a cada um de nós, Deus deu uma missão. Ninguém está aqui a passeio, vendo paisagem. Nós somos co-criadores deste mundo. É com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, com o nosso fazer, que modificamos o mundo, que modificamos as relações, que modificamos os comportamentos. Então, nós temos alguma coisa que fazer. Então, a resistência à tristeza, à melancolia está nisso. Nós temos que ser resilientes. Várias vezes, aqui à nossa mesa, pelo nosso irmão Willy, fala, levantar e fazer de novo, eu vou pedir ao meu irmão para usar uma frase que ele usa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Que sofrimento todos nós temos, tristezas todos nós temos, até para nos ensinar, até para nos mostrar que o caminho não é aquele. Nós somos capazes, muito capazes. Eu venço a melancolia como? Dar um sentido à vida que só cada um, e é de cada um, pode vencer. Ocupar a mente com trabalho, qualquer trabalho. Minha mãe já dizia, mente vazia, oficina do outro. Então, minha mente não pode estar vazia, porque enquanto eu estou fazendo ou trabalhando, eu estou exercitando o meu livre-arbítrio e o meu espírito também está fazendo. Eu estou, como se diz naturalmente, estou dando trabalho ao meu espírito, porque o corpo é instrumento do espírito. Se eu deixá-lo inerte, é porta aberta para a tristeza, que vai chegar ao corpo. Então eu tenho que dar trabalho ao meu pensamento. Tem que fazer alguma coisa. Não tenho nada que fazer,
tem muita coisa que fazer, tem muito que se ajudar ao outro, tem muito que se ajudar a si próprio. Como? Buscar parentes, amigos. O que é isso? É restabelecer as conexões sociais, é restabelecer as amizades, é porque a amizade se renova, vai renovando os nossos sentidos, os nossos desejos, e vai nos modificando. Nós somos influenciados e somos influenciadores. Sem perceber, muitas vezes, nós absorvemos características dos nossos amigos, às vezes até algumas não tão boas, mas nós absorvemos, e eles também absorvem de cada um de nós. Então nós temos que ser o que Jesus foi, modelo. E esse modelo é fazer, esse modelo é agir, esse modelo é interagir com o outro, que nós dois crescemos. Porque se for preciso mudar, e vai ser sempre preciso mudar, mudar é crescer, mudar é evoluir. E aí eu termino tirando uma frase: Deus te quer sorrindo. E para terminar, eu pedi à minha amiga Karina que viesse dizer isso para a gente em tom de música. E essa música chama Noites Traiçoeiras. Ou seja, quando nós somos tomados exatamente por tristezas, por aflições, por melancolias. E a Karina vai dizer isso, que só ela sabe dizer. Obrigado a todos.